Workshop da CS Pro, revendedor autorizado Manage Engine no Brasil, diga-se de passagem como o único com foco exclusivo sobre o portfólio Manage Engine no Brasil. Bom, o tema de hoje, talvez polêmico, talvez não, vocês vão dizer aí ao longo desse bate-papo, OEM, promessas versus entregas na gestão de endpoint. Aqui não vamos romantizar OEMs, viu? Vamos falar sobre o que realmente funciona, trazer um bate-papo rico aqui ao lado dos meus parceiros. Bom, antes de começar e aprofundar um pouco sobre o tema, eu quero apresentar aqui meus colegas que estão com a gente aqui nesse painel. O Thales faz parte do nosso time técnico de pré-vendas e projetos. O Arthur Severino, que é o nosso coordenador de projetos. Quando a bronca grande vem, esse cara aqui que aparece muitas vezes, viu? Então, quero dizer que a gente realmente está trazendo pessoas qualificadas e certificadas para poder falar sobre esse tema que a gente quer tratar aqui hoje. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aí, né? Nós aqui para falar um pouquinho sobre o Endpoint Central. Agradecer a presença de todos, que seja aí de grande conhecimento para todos, que a gente consiga trocar ideia e passar todos os quesitos necessários aí para vocês. Opa, boa tarde, galera. Eu aqui novamente. Estou aqui para passar um pouco do conhecimento, passar um pouco do que a gente vivencia em todo o nosso processo de implementação e consultoria dentro das empresas. E eu acho que o tema hoje vai ser bem legal. Então, o tema de promessas versus entrega é um tema muito importante que a gente lida hoje em dia, né? Porque não adianta nada você prometer e não entregar. Isso aí é o pesadelo de qualquer gestor. Então, contratar uma ferramenta, contratar pessoas e não entregar conforme esperado. Então, aqui a gente está para desmistificar esse processo e trazer o mais limpo possível, né? O mais verdadeiro possível. Boa. Tranquilo. Bom, aqui nesse slide a gente, lógico, né? A gente vai falar sobre um desafio de mercado, mas a gente não poderia deixar de puxar um pouco para o nosso lado também, aqui a CS Pro, como um time especialista no mercado e com grandes cases, principalmente no que diz respeito à gestão de endpoints, ao que é o tema que a gente vai explorar aqui hoje. Então, existem cases imensos e caso você que esteja aqui não seja parceiro ainda e seja alguém que esteja querendo conhecer um pouco mais do que a gente faz, aqui está o nome de alguns, e eu digo alguns mesmo, porque a lista é muito maior. A lista é gigante, né? Exatamente. A lista é muito maior, a gente tentou distribuir aqui um pouquinho, pelo menos, do que poderiam ser os principais. Lógico que existem outros nomes mais também de peso aqui, e a gente gostaria de, enfim, numa conversa futura, a gente pode estender esse papo aqui com a gente. Não, tranquilo. Nada melhor do que falar de manager, né? Mais de 20 anos no mercado. A Manage Engine é uma empresa que faz parte do grupo Zorro Corp, né? Enfim, acho que o mais legal de tudo isso é uma das maiores empresas de capital fechado no mundo. Eu acredito que isso diz muito respeito sobre o modelo de negócio, onde a gente consegue ter progressos de forma e escalonar de forma muito expressiva todo o que a gente tem de novidade no mercado. É uma empresa que acompanha de uma forma muito bem estruturada e muitas vezes dando um passo à frente ao que a gente visualiza no dia a dia do mercado. Não é à toa que são mais de 16 mil colaboradores, são mais de 280 mil empresas atendidas no mercado global, mais de 40 produtos no portfólio, e esses 40 produtos ainda se expandem um pouco mais, porque a gente tem aqui um modelo, a gente unifica algumas soluções com o objetivo de dar uma centralidade e mais produtividade para nossos parceiros, e são mais de 190 países atingidos, alcançados aí pela Manage Engine, e com a atuação muito forte também para a América Latina. Você pegar praticamente o mundo, né? A gente está presente, tira ali 5 países que a gente não está presente, então a gente é gigante, então a Manage Engine ela é gigante no planeta, então a gente tem soluções para adaptar, né? A gente fala 40 produtos aqui, mas são muito mais. Foi bem generoso, né? Nesses 40 produtos aí. Deixaram bem chuta aqui, né? Passando um pouquinho, já passando para falar um pouquinho sobre as diversidades de ferramentas, né? Então, a gente fala 40 produtos, só Manage Engine, né? Para mais, né? Isso, sem contar Zorro, né?
Exatamente, sem contar a Zorro. Então, a gente tem ferramentas para toda operação, né? Então, a gente tem ferramentas de gerenciamento, tem ferramentas de serviço, tem ferramentas de segurança, ferramentas de acesso de identidade, ferramentas de unificação, né? Que é o tema que a gente está tratando hoje, que é o EM. São ferramentas poderosíssimas que a gente vai ter ali. E temos ferramenta para tudo. É mais fácil falar isso. Soluções que, vamos assim dizer, né, que otimizam o dia a dia do time de operação de TI e segurança da informação, que, de certa forma, dá oportunidade para a equipe priorizar o que de fato é prioridade, otimizando o negócio dos nossos parceiros. Então, a gente vai ter soluções desde gerenciamento de ambientes de TI até segurança da informação, gestão de acesso privilegiado, gestão de identidade, e por aí vai. É um leque muito amplo. É muito importante, né, ressaltar o que a gente vai comentar aqui bastante hoje durante o workshop. Todas as ferramentas da Manage, né, elas se conversam muito bem. Então, quando a gente fala sobre um escopo grande de soluções para diversos tipos de área ali, lógico, voltado a TI, voltado à segurança, voltado a IAM, né, a gente está falando também sobre soluções que se conversam, né? Então, a gente ter esse controle unificado e algo de forma mais centralizada ali, a Manage se propõe a entregar isso muito bem para a gente também. É fascinante, né? As ferramentas se integram nativamente uma com a outra. Então, se eu tenho uma ferramenta de helpdesk, por exemplo, nosso service desk é poderosíssimo. Exato. Eu tenho integração nativa com, por exemplo, o EM, com, por exemplo, com o nosso observability. Tem ferramentas... A gestão de identidade também, né? Ali o próprio service desk, além dele fazer o acesso remoto, fazer a gestão de patch pelo EM, a gente pode também integrar a gestão de identidade, onde você vai ter... Recebo ali uma solicitação para criação, para modificação, edição de um usuário no meu AD, por exemplo. Eu tenho isso tudo centralizado, né? Isso tudo consegue se conversar ali. Exatamente. É o que a gente pede hoje, facilidade, né? Então, a gente quer entrar dentro da ferramenta que ela já se conversa com a outra e já facilita o meu dia a dia. Bora lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta UEM, a nossa poderosíssima ferramenta de UEM. E a gente vai trazer aqui o principal tema, né? Que é principalmente promessas, promessas versus entregas. Então a gente vai tratar do nosso mundo de UEM. Qual que é a principal promessa que você tem aí, Alisson? Que o pessoal sempre faz, que geralmente eles desmistificam. Fala assim, me prometeram isso, não me entregaram. Você que está no viés comercial, o que geralmente os clientes falam? Cara, deploy de imagem de máquina. Acho que é uma das coisas mais gritantes que o pessoal traz aqui. E também, poxa, gestão de vulnerabilidade, né? Uma ferramenta que realmente faz um scan propriamente dito bem estruturado e entrega para ele as automações da forma que tem que entregar. Enfim, é o que mais bate na porta. E também aquela dinâmica, né, de você ter tudo centralizado em uma console, ao invés de abrir várias soluções para poder fazer o que uma única ferramenta te entrega. Se você for reparar os comparativos de mercado, sempre existe uns gaps, umas lacunas gigantes entre uma e outra. Boa. É exatamente isso, Alisson. Acho que como ali nos novos projetos, né, a gente encara muito ali os clientes sobre as buscas, e muito que a gente ouve é um cliente, poxa, eu tenho uma solução que faz a minha gestão de patch, outra minha varre vulnerabilidade, e aí eu tenho que corrigir pela minha gestão de patch, e aí eu tenho uma outra solução para acesso remoto, eu tenho uma outra solução para inventário, enfim, quando a gente fala de UEM, a gente está falando de uma gestão centralizada, uma gestão unificada dos endpoints, né? Que é exatamente por esse gancho que a gente vai pegar aqui para todo o restante da apresentação. Nesse slide, inclusive, aí a gente tem, acho que, lacunas diferentes ali, já para mostrar para vocês sobre os gráficos, né? Uma parte de inventário, o que eu tenho de sistema operacional? Isso já pega um viés ali em cima da abrangência também do suporte da solução, tá? Porque aí, beleza, eu fico muito em cima daquilo ali de Microsoft, Windows, tudo mais, quando eu preciso gerir o meu Linux, é uma outra solução também, e o Endpoint Central conseguir centralizar isso para a gente ter gestão completa. Não só falando de workstation, mas como servidores também, né? Gestão de Windows, gestão de Linux, gestão de Mac, até mesmo a parte de MDM, né? A questão do mobile ali, que a gente vai citar um pouco mais à frente também. Aqui a gente tem também falando sobre a parte já mais voltado à segurança, que seriam a parte de aplicações privilegiadas, onde a gente tem todo o controle de aplicação. Quem participou aí do nosso último workshop,
a gente passou bastante nessa parte de security aí, né, onde a gente falou sobre controle de privilégio, elevação de privilégio em just-in-time e por aí vai. Nós temos ali outros níveis de ameaça, vulnerabilidade de software, vulnerabilidade de zero day, configuração incorreta de sistema, software de alto risco dentro do parque, enfim. Então, a gente realmente uma abrangência ali dentro de todo o ambiente, né? Conseguindo enxergar todas as diretrizes em painéis informativos, painéis criados por default já na nossa página inicial ali do Endpoint Center, quando a gente for mostrar realmente a solução para vocês. A gente ter isso ali de fácil acesso já, né? Então, a gestão disso fica muito mais facilitada. Exatamente. A gente pega muito essas promessas, principalmente, voltando um pouquinho, né? A gente pega muito essas promessas, principalmente em análise de requisito. Tá? Mandou uma TR, mandou um tempo de referência ali para a gente fazer análise. É muita promessa. Muita promessa. Ah, faz isso, não. Porque a gente está colocando na prática o que a gente faz. Ok? E tem aqui o nosso famoso TPM, né? Que ele vai pegar um pouquinho do BitLocker, né? Então, vai pegar um braçozinho do tipo do BitLocker, o que faz. Então, a ferramenta ela é completíssima para esses viés. Seguindo aqui, a gente tem essa tabelinha monstra, né, Thales? É isso aí. A gente colocou aí, então, né, seguindo o nosso pensamento aí, das promessas à entrega, as entregas, sem expor a galera. Só fazendo um apontamento básico. Exatamente, né? Mas o pessoal conhece, eu tenho certeza que o pessoal conhece aí as demais. Enfim, aí a gente listou algumas das funcionalidades, dos recursos citados aí, né, das requisições. É lógico, são principais, não vou dizer nem principais, são realmente alguns, porque tem muito mais coisa quando a gente vai falar sobre Endpoint Central, né? Algo que a gente já citou, primeiramente, console único. Você tem uma console para gerenciar seu Linux, uma console para gerenciar o Windows, a gestão de patch, ele já puxa o gancho ali para patches de terceiros, né? Nesse quesito, Thales, eu peguei até um caso essa semana, foi bom que está sendo bem rápido, eu peguei essa semana, de uma empresa que ele tinha uma pessoa para fazer configurações em Windows, uma pessoa para fazer configurações em Linux e uma pessoa para fazer Mac. Ele tinha as 3 plataformas dentro do parque e uma pessoa para cada tipo. E para você tirar uma auditoria, um compliance, uma informação sobre isso, tem que muito deparo aí, né? Tem que fazer muito para você conseguir descobrir tudo. E tudo isso era na mão, na unha, igual a gente fala, né? Na unha, literalmente, na unha. Eu quero tirar um relatório, eu quero fazer um inventário, era na unha, cara. Então, cada uma das 3 pessoas das plataformas, eles faziam um relatório e passavam para o gestor. Então, o gestor sabia que tinha naquele relatório. Fora daquele relatório, ele não sabia. Então, se o que acontecia, se uma máquina morreu, como que está o gerenciamento? Cara, com um gerenciamento centralizado, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Não só acompanhar, como ter níveis de auditoria e níveis. Olha o nível mais alto ainda, níveis de acessos a cada um. O que cada um pode fazer. Exatamente. E aí ele já traz ali também para o próximo recurso, né, que é o que a gente está falando de visibilidade em tempo real. Quando eu tenho, cada membro da equipe está me enviando um relatório, até eu ter toda aquela análise, o problema já passou, já aconteceu, eu já não, às vezes nem adianta mais chegar a informação, né? É mais um ponto que o Endpoint Central vai trazer para a gente ali, o status ao vivo, o inventário, a gente consegue gerir níveis de alertas também dentro da nossa solução, né? Então, são diversos os critérios aí que a gente está trazendo aí sobre as promessas aí, as soluções de mercado comparado com o Endpoint, né? Tem a parte do acesso remoto, né? Também outro ponto que o Endpoint Central traz para a gente em grande ganho, todo o acesso ali feito, além de ser uma forma muito fluida de acontecer, é um acesso totalmente auditável. Né? É muito engraçado, né, Thales? Para a gente fazer acesso remoto antigamente, quando a gente trabalhava nas empresas, né? Me passa o ID da ferramenta aí, que eu vou acessar. Me passa o número. 18335. E o pior não é nem isso. Isso você erra o número. Exato. O pior é isso, é o usuário, né? Tem que te passar isso. Às vezes o cara zero tecnológico lá tem que... Onde que eu vou pegar o ID? Tá lá mandando print, né? Tudo aquilo. Então, a gente deu um acesso remoto rápido, mas, além disso, seguro, né? A gente vai entregar gravação de tela do acesso remoto, total auditoria, quem, quando, aonde, quanto tempo ficou logado. Então, mais um recurso ali unificado dentro da solução, né?
dando uma gestão mais estruturada para o líder, né? Para o gestor ter controle do que realmente acontece no parque de máquinas dele. Exatamente. Não só o que acontece, né, mas também a observabilidade, né? Principalmente, hoje eu falo muito, observabilidade está muito em dispositivos móveis hoje. O desktop está dentro de casa. O desktop, se você quiser realmente fechar o ambiente, você vai ali e configura um firewall de borda. O cara não passa nada assim de você ver. Agora você pega um dispositivo que ele está fora da sua rede. Ah, mas ele está VPN. Mas e quando ele não estiver fora da VPN? O que você vai fazer? Ah, tem antivírus, mas... A abrangência disso, desculpe te interromper, Arthur, mas pegando essa fala ali, né, que até já tem um ponto a mais na nossa tabelinha aí também, é exatamente essa gestão de qualquer lugar, né? De você não estar mais limitado a uma VPN, você não está mais limitado a só quem está dentro da sua rede ali, debaixo do seu guarda-chuva. Hoje nós temos aqui diversos casos, né? Depois aí, inclusive, de pandemia aí, pessoal muito remoto, então isso foi uma mudança aí uma grande mudança que veio, né, sobre a gente conseguir ter essa gestão de dispositivos fora da nossa rede. E o Endpoint Center ele vai conseguir entregar isso ali, né, ter toda a gestão. Cara, está conectado na internet, o agente está capturando informação, está trazendo informação para a gente, você tem gestão, tem alerta, tem inventário, enfim, tá? Então, são diversos os pontos, realmente. Exatamente. Principalmente em questão de, realmente, telefone. Exato. Outro ponto ali que a gente acabou pulando ali pelo gancho, rapidinho, Arthur, é a questão da automação também, né? Das partes de automação. A gente está falando muito sobre visibilidade, observabilidade e tudo mais, mas hoje a TI, a gente citou isso muito no nosso último workshop também, é a questão de uma TI proativa, não reativa, né? Não é eu esperar, poxa, eu identifiquei a vulnerabilidade em uma solução, eu preciso passar para uma equipe para que ela aplique essa correção numa outra solução ali. Aqui não, a gente vai automatizar. Foi identificado, a gente tem toda a questão, a gente vai entrar mais no detalhe sobre isso quando a gente for falar sobre a solução, mas a gente tem toda a questão de automação de correção de patch, por exemplo, esse patch de uma forma homologada, né? E aí, realmente, você só acompanhar ali, você ser proativo na execução, a questão da quarentena também a gente tem ali, ser proativo nas correções também que vão acontecer dentro do seu ambiente, né? Exato. Bora lá. Vamos lá. Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Principalmente, fazer a adaptação dos nossos processos todos dentro do Endpoint Center, como isso é fácil, como isso é rápido, como isso é gostoso de trabalhar com isso. Por quê? Nada melhor do que você ter uma ferramenta que ela é centralizada. Nada melhor que você ter um suporte que ele é centralizado. Ah, eu preciso de um software. Está aqui, ó, o software já está instalado dentro da sua máquina, ou até mesmo, ó, o software está lá no nosso portal. Só pegar lá e acessar o portalzinho do Endpoint Central, você já tem um software catalogado lá. Nada melhor do que ter isso na ponta do clique. Boa, Eu ia falar ponta do lápis, mas ponta do clique não funciona. Isso aí já está antigo, né? Exato isso, a questão da adaptabilidade, né? O que a gente falou, você poder ter dentro de uma solução e uma gestão que ele vai ter uma abrangência dentro do seu ambiente completa, onde eu não preciso, poxa, a gente precisa, vou dar um exemplo genérico aqui, né? Uma troca de antivírus, por exemplo, poxa, mas aí eu tenho aquele problema que para o meu ambiente Linux eu não consigo disparar as aplicações em massa, para a gente fazer a troca de alguma solução específica, né? Eu não consigo adaptar a minha solução para ter esse atendimento. E aí você, né, o que a gente está citando ali é que sua empresa não fique refém de uma tecnologia. Cara, a gente tem que sempre estar pensando aqui Microsoft, Windows, porque quando a gente pensa para Linux, a gente sabe que tem um problema, para Mac tem um problema. E aqui a gente não está entregando nada mirabolante, vamos dizer assim. A gente está trazendo algo real, né? É o disparo de software em massa, é o disparo de script em massa para os 3 níveis de sistemas operacionais ali, e por aí vai, tá? Outro ponto, seguindo o segundo ponto ali, é a parte de personalização e adaptação, né? O Endpoint, de forma geral, ele é uma solução altamente gerenciável, tá? Quando a gente fala, realmente, a gente já falou sobre automação ali, aí eu consigo ter diferentes níveis
de tipo de gerenciamento para a minha aplicação diária. Olha, gestão de patch, a gente está focando bastante nessa gestão de patch e correção de vulnerabilidade, né? Mas aí eu ter políticas segregadas para níveis de criticidade de dentro do meu ambiente, de como é que eu quero tratar a reinicialização das minhas máquinas que são obrigatórias ali em alguns casos, né? Enfim, a forma gerenciável realmente que você precisa trabalhar dentro da solução, tá? Então não é nada engessado, não é nada, poxa, é assim e não vai mudar, vamos dizer assim. O endpoint, ele é altamente gerenciável. Exatamente. Legal. E assim, gente, poxa, a gente está num tópico onde a gente está falando sobre solução que é alinhada à estratégia do negócio. Então, quando a gente passa por isso, a gente precisa falar também sobre como que funciona a precificação dessa solução que a gente está colocando como tópico com ênfase aqui no nosso bate-papo. O Endpoint Center em especial, ele tem um multiversionamento, vamos assim dizer, como a gente mesmo colocou aqui no tópico. Por quê? Quando a gente quer falar de estratégia do negócio, é onde o nosso parceiro ele vai olhar para o risco do negócio, a maturidade do negócio, e dessa forma ele vai olhar para essa flexibilidade de versões que a ferramenta entrega e validar o que realmente tem sinergia para o projeto dele. E dessa forma, conforme o modelo de negócio vai ampliando, vai crescendo, vai aumentando sua exposição e seu risco, ele vai ampliando esse repertório e implementando o que ele realmente vê, o que é prioridade para ele naquele momento. Então, dadas as circunstâncias disso, fica uma forma mais linear dele conseguir fazer o cálculo de ROI dele e validar que é o retorno de investimento que ele vai ter, como, por exemplo, muitas vezes evitando alguns trabalhos repetitivos que a equipe teria no dia a dia, ou aquele trabalho mais braçal, como, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco sobre fazer deploy de imagem em alta escala, né? O Endpoint Center permite isso nesse sentido. E ainda falando sobre essa dinâmica de estar alinhada à estratégia do negócio, a gente fala também sobre a flexibilidade da ferramenta crescer e se adaptar, né, ao negócio. Hoje você pode ter um parque X de máquinas, mas amanhã você pode receber um aporte de investimento e você precisar dobrar a sua operação, e aí o time de TI que sofre com isso, né? Aqui com o Endpoint Center a conversa muda um pouco e a gente consegue, de certa forma, escalonar de uma forma mais flexível e mais rápida, né, para esse projeto acontecer. Eles vão ligar para você, Alisson, e falar assim, eu quero o addon de segurança agora. O Alisson só providencia a licença e já tem liberado o addon de segurança. Então, o addon de segurança já pode fazer toda a segurança do parque. E essa etapa que a ferramenta ela é modular, isso é muito top. Facilita muito. É o que o Alisson citou ali sobre o nível de maturidade também, né? A gente está entregando aqui diversas possibilidades dentro da solução, mas não quer dizer que a gente vai resolver tudo no instalar de dedos, vamos dizer assim, né? A gente sabe que tem aquela escadinha ali para a gente ir subindo o nível de maturidade e a solução ter total capacidade de ir subindo junto, né? Poxa, beleza, eu preciso investir, eu preciso tratar algumas coisas, mas eu preciso comprar, então, uma solução completa de algo que talvez, um recurso que talvez não seja a hora da gente utilizar, não seja a hora da gente aplicar. Não é a ideia do endpoint, a ideia é que realmente a gente consiga, a solução consiga ir elevando o nível de maturidade ali em conjunto, né? Se adaptando com o crescimento da organização realmente. É algo que é natural, né? Alinhada com a estratégia. Porque vamos supor um exemplo que a gente tem aqui. Acontece do pessoal já entrar com a gente aqui, tem uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade, e naquele momento não fazer sentido a versão mais completa do Endpoint Center. Poxa, então vamos caminhar pelo que faz sentido, vamos ter a experiência da ferramenta no dia a dia, e aí com essa experiência da ferramenta no dia a dia, você vai validando o que faz sentido, e a gente vai trabalhando nesse progresso no dia a dia com vocês. Excelente. Bora para a ferramenta? Tá bom, de slide, né? Pô, Bora para a já ferramenta? tá ansioso aqui para correr para mostrar o endpoint. O slide não é o nosso forte. Vou fazer o compartilhamento da tela aqui, pessoal. Boa. Vamos nessa. E eu vou compartilhar o nosso pluriuso. Trazer antes do Arthur, aproveitar que o Arthur está compartilhando aí, o pessoal aí deixar um spoiler aí para todo mundo ficar até o final, que tem novidade hoje, tem acesso antecipado, vai chegar a hora. Hoje tem quebra. Novidade para quem já conhece, né? Quebra de protocolo. Quebra de protocolo hoje. Vamos falar isso, né? Pessoal, eu acho que é válido reforçar que fiquem à vontade para fazer perguntas no chat, viu? Estamos de olho aqui e no finalzinho a gente abre aí uma janelinha de uns 5 minutinhos
para responder vocês. Se as perguntas estiverem muito boas, a gente estende mais um pouco esses 5 minutinhos. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas aqui ao longo desse bate-papo. Boa. Bora lá. Principais features que temos promessas hoje. Vamos lá para a principal? Multiplataformas. Multiplataforma. Esse é o principal tópico que a gente consegue bater na tecla hoje, que é você ter uma escala de sistemas que você consegue dar suporte. Então, se é para dar suporte ao Linux, claro, bota dentro da ferramenta aqui um acesso somente aos Linux, ele vai gerenciar os Linux por dentro da ferramenta. Arthur, mas por que isso é importante gerenciar por dentro da ferramenta? O que a ferramenta vai me trazer a não ser o gerenciamento? Outras features também que a gente vai ter, mas a auditoria do que está sendo feito com essa máquina. Se eu instalei um patch, quando que eu instalei esse patch? Se eu instalei uma feature de segurança, quando eu instalei essa feature de segurança? Quais dispositivos que eu tenho dentro do meu parque? Eu consigo clicar no meu inventário e ter a noção básica e a noção ali real de como que está meu ambiente. Eu estou conseguindo ver tal máquina, eu estou conseguindo fazer rastreabilidade de tal máquina, então eu tenho essa visualização inteira aqui dentro do meu parque. Não só isso, que é a questão da observabilidade em tempo real, no qual a ferramenta ela faz ciclos de configurações de alertas para vocês. Então, você consegue saber se você tem máquinas ali que estão com baixo tamanho de disco. Lembrando, a nossa quebra de protocolo hoje vai ter algo específico sobre espaço de disco aqui, como que está a memória, como que está a bateria dos notebooks. Então, a ferramenta ela faz essa validação e te avisa. Não só isso, né? A gente fala também um pouquinho sobre ameaças, né, Otávio? E, Arthur, eu ia citar ali, só voltando na sua parte do inventário rapidinho, mas a questão da homologação mesmo ali, né, de você entender o que está acontecendo dentro do seu ambiente. Cara, beleza, eu tenho o inventário, eu sei os meus softwares ali, a gente conhece o usuário, né, beleza, eu bloqueei ali uma versão, um software específico, o usuário achou uma outra versão, alguma coisa nesse sentido, e conseguiu fazer a instalação, né, de alguma forma, deu um jeito, conseguiu fazer a instalação, eu ser alertado disso de forma instantânea, eu ter a minha lista de proibição de software que automatiza ali a sua homologação também, e eu garantir que realmente o que tenha dentro do meu parque é somente o que é homologado, o que é aplicado ao meu parque, né? Exatamente. Você já puxou o gancho já para o negócio do controle de aplicativos. Hoje o que a gente mais tem é privilégio desnecessário, né? Então vamos lá. Esses dias eu estava conversando com o meu gestor direto, a gente estava falando o seguinte: o quanto a gente dá privilégio para o usuário por conta de pequenos pontos. E isso você vai pegar de letra. Você tem que dar privilégio administrador para o usuário, para ele executar um aplicativo que faz parte do trabalho dele hoje. Por exemplo, um aplicativo eu peguei isso com aplicativos de balança, aplicativos próprios, porque esse aplicativo ele não executa sem ser administrador. Exato. E esse ponto também do privilégio ali, né, Arthur? A gente, no nosso último workshop que a gente falou bastante sobre essa security, nós citamos ali os diferentes casos de ataque. Cara, beleza, eu dar privilégio para o meu colaborador, a gente não está citando sobre o colaborador executar uma ação maliciosa, nada disso. Mas, por ser uma conta privilegiada, ela é uma forma, é uma abertura, uma vulnerabilidade que você tem dentro do seu ambiente, né? Ele foi numa máquina lá mais simples, a gente falou muito sobre... Puxa o caso que aconteceu esse mês, deles pegarem mais de 500 milhões. Pois é, exato. Banco, exatamente. O Alisson falou bastante desse assunto aí essa semana. Ataque lateral. Aquilo ali é ataque lateral, aquilo ali é um acesso indevido. Deu um acesso indevido, a pessoa não fazia parte do processo, mas ela tinha acesso. Ataque lateral. A partir de um privilégio lá, talvez mínimo, uma aplicação, algo simples de um terceiro, né? Ele conseguiu chegar. Eu vi, acho que foi, não sei se foi o Alisson, foi algum post que eu vi, né? Falando sobre eles conseguiram tirar lá, usando a palavra de roubar o dinheiro, sem cortar o cofre, sem entrar dentro do cofre. Foi, né? De forma realmente lateral. Para os profissionais de segurança, muitas vezes chamado de engenharia social, né? Vamos lá.
Eles melhoraram do que eles fizeram melhor do que a série. A série, pelo menos, todo mundo sabe a série que eu tô falando, mas a série eles entraram no cofre, eles não precisaram entrar no cofre. Exatamente, cortaram o cofre. Eles cortaram o cofre lá, eles não precisaram cortar o cofre, tá vendo? Esses ataques lateral, mas é isso que o Endpoint vem trazer. Ele vem trazer a elevação automática dessas aplicações, mesmo que a pessoa não tenha ali o privilégio devido. Então, eu consigo fazer lista de aplicações que vão ser elevadas ali dentro do parque, sem ter esse privilégio ali nativo, sem ter esse privilégio da conta do usuário. Ok? Boa. Ainda passando por um ponto muito importante, a gente vai passar para esse carinha aqui, ó, browser. Vamos lá, uma coisa que eu tenho visto muito, mas muito hoje. Ó, novidade, né? Browser Security para Mac, ó. A Mac, exato. Aí, ó, a Manager já trazendo coisas boas para a gente. É o que a gente está falando, sempre um passinho à frente, né? Sempre tem um passinho à frente. Quando a gente pensa, eles já estão lançando. Vamos lá. Pensando no cenário, Thales. Então, Thales, você pegou o ambiente híbrido essa semana. Thales, o quanto é difícil você bloquear uma máquina em home office? A máquina não está na sua rede, não está debaixo do seu file de borda. Às vezes, os privilégios do Windows liberam acessos indevidos. Então, você sabe mais do que ninguém aqui o quanto que é difícil fazer bloqueios. E a ferramenta ela vem sanando esse ponto, né, externo, né? Perfeito, exatamente. É o que a gente está citando, batendo na tecla ali da promessa desde o início, né, das entregas, é o suporte abrangente. Você conseguir realmente ter todos os viés técnicos ali, as formas técnicas de prevenir, de ser proativo na correção, nas falhas e por aí vai, né? E quando a gente fala sobre browser, é uma das maiores, se não a maior, né, porta de entrada ali também pelo usuário. A gente sabe que o usuário hoje é considerado também uma das maiores portas ali de entrada de vulnerabilidade. Seria através do navegador. Como é que você vai ter um controle do que é acessado, sobre bloqueio, quando você não tem um firewall de borda, quando você não tem um firewall bloqueando ali? O Endpoint vai entregar isso para a gente através do Browser Security. Como é que essa máquina vai conectar na VPN desse jeito? Você não sabe o que aconteceu, você não tem rastreabilidade do que foi acessado, não tem nenhum tipo de segurança essa máquina que está fora. Como que você deixa essa máquina estar numa VPN, por exemplo? Então, exato, tem esses filtros. Não só isso, tem conformidades, né? Você tem como ter conformidade sobre os navegadores. Como é que tá? Baseado na CISA aqui, ó. Por exemplo, eu quero saber as conformidades que eu tenho. Eu tenho um dos meus computadores, clicando aqui no computador, eu sei o que ele vai ter. Então, se está apto, se não está, qual que é a vulnerabilidade, então ele vai trazer aqui basicamente se está habilitado, se não está habilitado. Se e tá a correção, né, Arthur? E é o que a gente está falando, exatamente, é centralizar. Ele não vai me apontar somente. Ele vai exatamente, ele vai trazer a correção aqui para você. Correção, exatamente. Inclusive, no nosso último workshop também, um dos nossos grandes clientes aí entrou em contato logo depois para verificar a parte de compliance, CIS, estamos seguindo lá, vamos implementar. Se eles estiverem aí, vão saber quem que eu estou falando. Tranquilo. Seguindo ainda nesses processos, então, uma das promessas que o Alisson falou, que é a implantação de sistema operacional. Então, o Alisson bateu na tecla e a gente vai trazer para resolver. Então, a gente consegue fazer implementação de um sistema operacional sem estar nele, né, Thales? Sem estar ali sentado. Igual eu vou falar, igual os Incas e os Maias, né? Um pendrivezinho. Outro problema, não vamos falar agora, mas outro problema do pendrivezinho. É o zero touch, né? Que a gente sempre bate na tecla ali também. E fora também a adaptabilidade ali de você poder ter o seu repositório de imagem, você ter diferentes níveis de drive por modelo ali, por fabricante dos dispositivos dentro do parque, a instalação de aplicação, o deploy em massa, enfim, são vários benefícios. São muitos benefícios. Basicamente, eu falo assim, eu sou mineiro, então, de Minas Gerais, formatar uma máquina lá em Goiás, né? Goiás, que é a terra do Alisson, né? Ou lá no RJ, né? A terra do nosso amigo Thales. Nosso amigo fluminense.
Continuando aqui, a gente vai ter a gestão dos dispositivos móveis, né? Que é basicamente, Arthur, mas eu tenho o meu antivírus que ele está fazendo gestão das máquinas que está home. Beleza, tranquilo. E seus dispositivos? Tem um case muito top hoje que utiliza ele, é um cara que vai fazer muita análise estatística, né? Ele vai fazer muita questão de perguntas para o pessoal, mas basicamente esse case nosso, essa empresa que a gente atende hoje, eles têm muitos, mas muitos dispositivos como tablets, como dispositivos móveis, e hoje é muito utilizado. Por quê? Além de você ter rastreabilidade, quais são os sistemas que estão rodando fora ali, eu tenho a rastreabilidade, então eu consigo saber onde meu notebook está, eu consigo saber onde é que o meu dispositivo Android está, eu sei a rota por onde que ele passou. Inclusive, a automação das políticas também de barreira, né, Arthur? De você proteger isso. Eu sou bem repetitivo, viu, pessoal? Mas a questão da proatividade, de você proteger, cara, saiu da geolocalização, da barreira que ele deveria estar, eu já preciso tomar uma ação sobre isso, entendeu? Eu preciso bloquear esse dispositivo, enfim, eu preciso automatizar, ser proativo. Tá certo? Realmente deveria ter saído da rota? Eu vou, né? E depois a gente vai liberar, a gente vai conversar, enfim, vai ser o que vai ser feito. Mas saiu do comportamento, a gente vai bloquear, a gente vai ser proativo, né? Exatamente. Assim também como o perfil. Né? Acho que de forma prática, às vezes, para quem está assistindo e não está fazendo muito sentido, por exemplo, estabelece que a política do dispositivo é ele ter a permanência dentro da região metropolitana da Grande São Paulo. Se ele saiu dentro desse perímetro estabelecido ali, quando foi estabelecidas as políticas, se entende que esse dispositivo ou ele foi furtado, ou ele foi roubado, e aí estabelece as políticas, como que a gente vai recuperar as informações que está ali, ou bloquear para que aquele dispositivo não exponha nenhuma informação privilegiada para fora. O dispositivo ele já entra em modo perdido, né? Já entra em modo perdido, fica com aquela tela preta e coloca só um número, ó. Precisa entrar em contato com esse número aqui. Lembrando, o gestor... É apagado, né? Exatamente. O gestor, ele consegue fazer o meio e a troca de senha por dentro da plataforma. Então, por dentro da plataforma, eu consigo fazer todos esses parâmetros. Além disso, também, a gente tem os perfis, né? Então, basicamente, eu falo o seguinte, que eu quero que esse dispositivo, ele só acesse uma aplicação dentro do meu parque. Ele só vai acessar uma aplicação. Tem mais dados, ele não pode navegar na internet, ele não pode utilizar para outros fins, ele simplesmente vai acessar. Isso a gente tem eu tenho um case legal também, Arthur, de um projeto de um cliente que ele utilizava totem, né? Aqueles, no caso deles lá era de gerar senha e tudo mais, então isso ficava exposto, vamos dizer, ao público, né? Quem iria lá gerar uma senha, alguma coisa para atendimento, e tinha o problema lá do cara ir lá querer mexer, fechar o aplicativo e tudo mais, né? Sair do aplicativo da geração de senha, enfim, a gente conseguir trabalhar esse modo quiosque, onde você bloqueia qual é o aplicativo ou os aplicativos que essa máquina, que esse dispositivo móvel, esse celular, tablet, ou seja, tem acesso, né? E só o administrador que vai ter a credencial para sair desse modo quiosque ali consiga mexer em outras configurações, área de trabalho, barra de notificação, botão de volume, enfim. Você consegue bloquear realmente quais são os aplicativos ou o aplicativo que esse dispositivo roda, né? Exatamente. Não só isso, só isso. Além de você fazer o bloqueio do dispositivo, você previne tudo que possa rodar de forma ilícita, né? Então, você define tudo. Basicamente, qual que é o dispositivo, qual que é o aplicativo, muito bacana, já vai fazer modo quiosque. Não isso. Uma implementação que eu fiz, um grande case, foi basicamente os tablets de ponto. Geralmente ficam à frente, né, das empresas, né? O tablet de ponto. Pra você ter uma noção, o Endpoint Center conseguia bloquear até os botões. Então, os botões laterais, volume, botão home, nada poderia ser acessado. O que o administrador liberasse para fazer alguma coisa, algo do tipo. E acesso, né? Então, acesso remoto hoje aos dispositivos móveis, tanto como Android ali, sem sombra de dúvida, o melhor mundo. Ok? Partindo aqui um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho de... eu vou pegar um pouquinho a parte de inventário e vou mostrar algumas coisas bem legais que eu tenho em inventário. Por exemplo, em inventário, eu tenho, além das múltiplas plataformas, a gente tem acessos remotos bem legais que a gente pode realizar. Por exemplo, vou fazer um acesso remoto em uma máquina, eu preciso fazer
algum trabalho ou algo do tipo em alguma máquina. Eu simplesmente abro a máquina, né? Eu posso ir tanto no módulo de ferramentas aqui, opa, esse aqui não, esse aqui não. Não, o spoiler. Spoiler. Ninguém viu, tampa. Então, o que eu vou ter? Acesso remoto. Então, acesso remoto eu posso conectar. Basicamente, aqui eu delimitei que ele solicite ali o motivo porque eu estou entrando na máquina. Pode sim eu solicitar ou não a confirmação do usuário final. Então, para níveis de compliance. E aqui eu estou dentro de um dispositivo. Então, eu não precisei ligar para o Thales. Thales, qual que é o ID que está aí? Thales, o que está acontecendo? Ou Thales, libera a senha. Não, aqui eu já consigo entrar na máquina e ter todas as informações. Além disso, o que eu vou ter na máquina aqui? O nosso portal de atendimento. Então, dentro do portal de atendimento, eu já consigo instalar diversos aplicativos. Então, Internet Explorer, vamos lá, vamos instalar. Eu consigo fazer essa instalação remota, silenciosa, curtinho. Você cria um catálogo de programas, né, que estão logados por dentro aqui, e você consegue fazer toda a instalação bem tranquila aqui por dentro da plataforma. Não só isso, como updates também. Então, se você quer disponibilizar patches ali, você consegue disponibilizar os patches para que sejam instalados também. Então, isso aí é uma das formas que a gente pode fazer. A gente pode fazer transferência, a gente pode bloquear a tela do usuário final. Então, o usuário final não precisa ver o que vocês estão fazendo. Ou até melhor, Thales, o que a gente consegue fazer? Só fechar aqui, a gente consegue entrar na máquina sem entrar na máquina. Isso acontece muito, às vezes, ali, né? Você precisa rodar um prompt, você precisa restartar um serviço, verificar um regedit, alguma coisa nesse sentido, para que você não dependa ou atrapalhe, vamos dizer assim, o seu usuário final naquele seu acesso ali, né? A gente consegue puxar isso que a gente chama de gestão de sistema sem atrapalhar o usuário final da ponta. Ele vai continuar mexendo, ele vai continuar executando o que ele precisa lá, trabalhar da forma dele, e você vai estar continuando aqui no seu acesso, né? Pegou algumas coisas da minha máquina aqui, tá vendo? Pegando algumas coisas da minha máquina. Epic Games. Já vamos ver. Proibido. Olha o compliance aí, mas basicamente eu tenho aqui, startup, os programas que iniciam com a máquina. Eu consigo parar os programas de inicialização. Nossa, Arthur, minha máquina está demorando a inicializar, está abrindo um monte de coisa. Eu consigo vir aqui e bloquear essa inicialização junto com o sistema. Eu consigo vetar isso aqui. Ok? E não só isso, serviços, né? Então eu vejo quais serviços que estão rodando dentro da máquina. A questão da impressora também é bem legal, né, Arthur? Às vezes tem bastante. Eu, particularmente, já trabalhei ali no suporte, vamos dizer assim. O problema de restartar um pooler de impressão, de verificar a impressora instalada e tudo mais. Cara, você não precisava ir lá na máquina do seu usuário, lá final, para executar alguma ação também, ver o que tá, se tá, como é que está funcionando ali. Isso aí é essencial. Exatamente. E prompt comando. Prompt comando aqui, bem tranquilo. Então, você consegue saber o que tem na máquina, você consegue fazer a visualização, você consegue trabalhar, você consegue trocar, né? Qual usuário que vai iniciar esse comando aqui. Exato, muito importante. Eu ia citar essa questão do administrador, né? De você conseguir executar o seu independente do usuário que está logado na ponta, você ter uma função de administrador durante o seu acesso também. Exato. Bora lá, pessoal, para o grande ponto. Já? Alisson, você autoriza a quebra de protocolo, Alisson? Vamos nessa. Tá na sua conta isso aí, viu? Tá na sua conta, Alisson. Tô brincando, pessoal. Vamos lá, pessoal. A gente tem um grande tópico a conversar hoje. Esse carinha aqui, ó. Isso é pedido, isso é conversado, já tem um tempo. Isso vai ser um diferencial, já é um diferencial, né? Hoje a gente vai trazer aí como novidade um acesso antecipado para nós aqui do time do squad da CS Pro, que também é uma visibilidade, é uma performance que a gente vai enxergar hoje dentro da solução. Vai mudar o jogo isso aí. Exatamente, isso aqui, acesso antecipado aqui para a CS Pro. Provavelmente vai disponibilizar para os clientes. Aí o Alisson depois ele pode trazer as informações. Ou se vocês quiserem saber mais... Já antecipando, por enquanto disponível para a versão cloud. Aí sim, hein? Somente na versão cloud. Qualquer coisa, chama o Alisson aí que ele vai dar mais informações aí. Pessoal, o que a gente vai ter aqui? Fazer a observabilidade do nosso parque. Então, a gente vai ter score que a gente consegue trabalhar, viu, pessoal?
como que funciona esse carinha aqui? Esse carinha, simplesmente, ele vai mapear o parque de vocês e vai trazer uma análise sobre ele. Ele traz a saúde, né? Ele traz a saúde ali do seu Exatamente. parque. Além de você ter o inventário, você saber o que você tem. Você ter toda a gestão que a gente conversou, você ter a saúde, você tratar a saúde das suas máquinas. Exatamente. Vamos lá, vou pegar essa máquina PC002, que é a máquina que a gente estava acessando agora. Eu consigo saber qual escolheu, então ela bateu 99 de score. Então eu consigo saber, basicamente, o que está acontecendo com essa máquina. O CPU, a usabilidade do CPU passou de 75%, que é a nossa base aqui, é 75% de score, eu consigo saber. Houve interrupção do CPU, uso da memória, como que está, espaço em disco, então a gente, transmissões, né? Então, Rede, né? estopou a rede, não estopou a rede, crashou algum aplicativo, então algum aplicativo deu falha. Então eu consigo saber nitidamente o que está acontecendo com essa máquina. Antes do usuário ir lá abrir um chamado para reclamar que a máquina dele está travando, está acontecendo alguma coisa, está identificado aí, viu? Exatamente. Quando a gente fala que o Endpoint Central é a ferramenta mais completa que tem no mercado, não é mentindo. A gente está falando a verdade, porque isso aqui prova o compromisso que a Manage tem, prova o compromisso que tem de melhorar toda a visibilidade do parque e ter esse gerenciamento centralizado aqui, ok? Não só isso, como que eu vou trabalhar? Então, a ferramenta ela disponibiliza para vocês diversos níveis que vocês podem configurar. Então, esses aqui são os níveis de pontuação de cada estágio. E aqui tem os níveis aqui, ó, por exemplo, qual que é o compliance de vocês. Então, ele vai trazer pontuações com cada score aqui. Essas pontuações vão ser degradantes de cada procedimento que vocês colocarem aqui. E aqui vai ter o campo onde vocês vão colocar o que vocês querem rastrear. Então, de 10 em 10 minutos eu quero validar se algum serviço bateu 75%. Então, de 10 em 10 minutos, ele vai verificar a sua máquina, vai verificar como é que eu estava, como é que está a usabilidade. Então, esse módulo aqui é o módulo onde ele vai fazer métricas dentro do seu parque, vai trazer como que está a saúde. Não só isso, ele vai trazer várias outras coisas que eu nem imaginava que ele ia trazer. Por exemplo... Mas seguindo o que a gente falou ali, né, de adaptabilidade, de forma gerenciável que você tem de enxergar, não é nada engessado, você consegue mudar aí as métricas, os parâmetros, do que é para dentro da sua TI, dentro da sua empresa, quais são os parâmetros que você precisa enxergar, o que você quer, qual o nível de visualização que você quer ter, né? Então, a forma gerenciável realmente que o Endpoint também está entregando esse módulo surpresa aí. E outra coisa, o plus a mais aqui. Thales, vamos lá. O que você faz quando as suas máquinas estão acabando o espaço em disco? Você consegue ter a visão nativa, você consegue ter a ação... Vamos lá, vou pegar sua frase agora. Proativa disso, hoje. Difícil, viu? Você consegue deixar automatizado hoje isso? Difícil. Não conheço. Então, vamos lá. Então, como que a ferramenta trabalha e qual que é o grande plus desse carinha aqui? Além de você ter métricas, claro, isso aqui é fora da caixinha, o que a gente tem hoje, a gente vai ter não só isso, como a gente vai ter automações para trabalhar em cima disso. O que seriam essas automações? Vamos lá, pessoal. A ferramenta ela tem sensores. O que seriam esses sensores? São pontos que vão procurar algo dentro do parque. Então, o que esse, por exemplo, espaço em disco? O que esse carinha vai fazer? Ele é um script, né? Então, ele é um script desenvolvido pela própria Manager, no qual ele vai buscar a métrica de espaço em disco. Então, ele vai buscar e colocar isso dentro de um score de 100. Então, ele vai pegar toda essa pontuação que é gerada via esse script e colocar no score de 100. Demandante desse score de 100, a gente começa a trabalhar em cima disso, que a gente começa a montar o que vai ser feito, que a gente vai montar dentro aqui do workflow. Então, a gente vai montar dentro do workflow o que vai ser feito. Só que, antes do que vai ser feito, a gente vai ter as ações. O que eu quero fazer de ação caso o espaço em disco dê menos de 20%? Aqui eu tenho todas as ações que vocês podem fazer. A ação que a gente vai utilizar é a limpeza de disco. Então, limpeza de lixeira, limpeza de arquivos de cache, limpeza de arquivos obsoletos. Então, a ferramenta ela vai fazer isso. E basta simplesmente eu criar meu workflow.
Dentro desse workflow, o que eu vou fazer? Vou criar o workflow, então vou dar um modify. O que eu falei de proatividade aí, eu nem estava sabendo dessa, viu? Eu falei de Deixa eu dar um proatividade. restore aqui e vou clicar aqui no workflow. Prontinho. Cliquei no workflow. Então, dentro do workflow, o que a gente vai ter? Primeiro, o sensor. O sensor ele vai captar a informação que a gente quer. Então, dentro do sensor, ele vai ser um sensor onde ele vai captar o espaço em disco. Ok? Depois desse sensor, ele vai para casos de uso. Então, o primeiro caso de uso que a gente vai ter aqui, vou tentar editar ele aqui. Opa, edit. E a gente vai ter espaço em disco inferior a 20%, que é aquela contagem que a gente fez, de 0 até 100. Então, a gente vai ter aqui, ó, inferior a 20%, ele faz uma ação. Que ação que é essa que ele faz? Ele faz a ação, que é o script que eu tenho, que é o script de limpar disco, que é o script de fazer uma desfragmentação, uma fragmentação, aliás, um script de eu fazer limpeza de lixeira, um script de eu tirar arquivos de cache. Então, é esse script que ele vai fazer. Então, ele vai fazer esse parâmetro. Então, ele vai lá, automaticamente vai fazer esses parâmetros. Ah, Arthur, mas ele está um pouquinho acima de 20. Aí eu quero ter só a rastreabilidade. Você tem aqui a questão de notificação. Então, se ele está acima de 20, por exemplo, e abaixo de 70% do espaço total, que é o nível de score, o que você pode fazer? Você pode fazer uma notificação. Então, eu vou falar assim, ó, esse carinha aqui está próximo aos 20%. Aí eu envio um e-mail para, eu coloco até o e-mail aqui no meio aqui, e eu envio um e-mail para pessoas falando assim, ó, esse carinha aqui, ele está com 20%. Então, isso aqui a gente consegue montar esse workflow para grupos específicos e para máquinas específicas também. Excelente. Arthur, e uma dúvida aí, é isso a gente está falando aos 3 sistemas também? Sistemas. A gente está falando dos 3 sistemas aqui. Caraca, excelente. Muito bom. Ok? Vou voltar Pessoal, aqui. Arthur, deixa eu só fazer um gancho aqui, porque eu estou vendo que o pessoal não está participando. Fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês, hein? A gente sabe que é um recurso novo para nós também, inclusive que foi apresentado para nós ali no começo do ano, no evento global da Manage Engine, que vai agregar muito. Imagino que seja um desafio para vocês, parceiros também, ter visibilidade, essa análise, essa inteligência da gestão dos endpoints de vocês. Então, fiquem à vontade para tirar dúvidas, que nosso time está aqui pronto para responder. Boa. Beleza. E como que eu aplico isso, cara? Simplesmente eu crio meu workflow, falo assim, vai ser esse workflow aqui, e coloco no grupo que eu quero. Então, coloquei aqui no grupo, vai ser estações de trabalho, vai ser servidores, vai ser Linux, enfim, coloquei aqui, perfeito, deu deploy. Claro, o script ele tem que ser trabalhado para ambas as plataformas, todos os processos, mas eu consigo fazer essa aplicação nativa ali, viu, pessoal? Excelente. E eu vou dar mais plus, hein? Eu tô dando plus hoje, hein? Mas... Tem plus, dashboard. Então você consegue ter deadline assertiva para cada. Então a própria fabricante ela disponibiliza usabilidades e métricas para vocês. Aqui não está aparecendo, mas vocês vão ter métricas. Onde é que eu capturo essas métricas desses painéis? Aqui tem alguns workflows, aqui tem alguns scripts e aqui tem alguns painéis. Que quando eu venho aqui em painéis específicos, dashboards, eu tenho aqui os dashboards onde eles vão te mostrar basicamente as métricas, quanto tempo que essas máquinas estão ligadas, qual que é o nível de uso dessas máquinas, ele vai trazer gráficos de consumo, extensões, dispositivos que estão utilizando, então ele vai ter métricas específicas dentro do seu parque. E isso aqui chegar com um dash desse, com a informação dessa para o gestor, é levar cargo fácil, viu? É bem tranquilo. E todos esses dashes também são exportados. Então, eu preciso fazer um relatório. Eu tenho um dash exportado ali que eu consigo fazer. Então, eu enchi hoje de plus, viu? Muito bom. Muito bom. Pessoal, a gente... Pode falar. Temos alguma pergunta, Alisson? Alguma coisa? O pessoal hoje está meio tímido aí. Por enquanto, não chegou nenhuma pergunta no chat. Vamos abrir esse ponto. Vão abrir agora para todo mundo fazer as perguntas. E vamos lá, pessoal. A gente vai aguardar agora as perguntas. Então, dá uns minutinhos aí. Arthur, só reforçando, o Alisson também, né? Enquanto o pessoal vai mandando aí.
reforçando o que a gente quis trazer aqui hoje, né? Qual a ideia da gente trazer aqui hoje, quando a gente fala sobre promessas e entregas, né? O Endpoint Central vindo aí em diversas diretrizes, em diversos níveis de gestão, né? Facilitando essa gestão aí, e o principal que a gente citou bastante também é a console unificada, né? Você ter tudo centralizado. O Arthur mostrou alguns dashes lá para a gente agora, excelente. A gente está na página inicial aí com alguns dashes informativos também. Então, a gestão facilitada que o Endpoint Central consegue entregar realmente, não é promessa, viu? Quem já conhece aí sabe o que ele consegue entregar para a gente, né? Exatamente. Chegou a pergunta aqui do Elismar e do Cláudio. O Elismar está perguntando sobre as políticas aplicáveis sem GPO. Boa. Isso, do Elismar. E o Cláudio está perguntando sobre a dinâmica do inventário, se realmente é atualizado em tempo real, como que é isso? Perfeito. Primeira feature, coisas que a gente consegue tirar GPO. Então, módulo de configurações. O módulo de configurações tem diversas configurações que vocês conseguem eliminar hoje em GPOs, viu? Então, você consegue eliminar uma GPO de fazer backup, por exemplo, uma GPO de fazer operações, que é compartilhar um arquivo ou algo do tipo. E temos aqui também infinidade, né? Quando a gente trabalha com script, a gente tem um leque incrível de coisas que a gente pode fazer. Eu costumo brincar que vai muito da imaginação do usuário. O script ali, o que quer, mas vamos desenvolver o script. E assim, trazendo esse gancho para GPO, quando a gente fala de substituição de GPO, toda tarefa, toda task aí criada através do Endpoint Central é o acompanhamento também, viu? Então, depois o Arthur pode passar para a gente ali, não sei se tem alguma tarefa criada nesse ambiente, mas ele traz para a gente também um dash, cara, eu apliquei uma GPO, criei uma GPO aqui para 1000 máquinas, e para eu entender aonde foi aplicado, aonde não foi, o Endpoint ele traz um dash para a gente. Nossa, até ter a rastreabilidade de quem está debaixo da GPO. Você entender, né, realmente se aquilo foi efetivo, se não foi, se falhou. Então, a visibilidade que ele te traz é de grande nível também, né? Totalmente diferente. Não só isso, por exemplo, hoje a gente tem GPOs, eu peguei um cliente que a gente substituiu o Device Control, a gente substituiu o Device Control pela plataforma, né? Pela plataforma Endpoint Central. O que acontece? Ele tinha políticas de GPOs aplicadas para fazer bloqueios. Então, bloqueios de USB dentro do parque. E ele falou o seguinte, é difícil aplicar porque eu tenho que fazer movimentações em máquinas quando precisa de acesso. Então, quando precisa de acesso, ou eu tenho que alterar a GPO, ou eu tenho que fazer alteração direto, por exemplo, na máquina. Aqui não. Além de você permitir ou não o bloqueio desses USBs, desses dispositivos que vai além de USB, né, Bluetooth ou algo do tipo, você tem um acesso temporário, onde o usuário ele solicita para fazer acesso na máquina. Boa. Outro ponto, só voltando à questão da GPO também, eu tive um problema, vamos dizer assim, recente aí em um projeto também, é que a GPO é outro caso que você fica muito dependente à sua conexão de VPN, se o seu usuário estiver remoto, né? E aí tem a GPO ali de inicialização de sistema, às vezes o cara ainda não está na VPN, você não consegue aplicar a GPO. Então, quando a gente está falando pelo módulo de configurações aí, a gente está falando baseado em agente. Então, não temos nenhum problema quanto a VPN, quanto a conexão, quanto ao pessoal que está remoto. É outro ganho, né? Exatamente. Acho que tem uma pergunta de inventário, Alisson. Exato, o Cláudio mandou aqui perguntando como é que funciona a dinâmica de inventário em tempo real que vocês mencionaram. A dinâmica de inventário em tempo real, então, basicamente, o que a ferramenta faz? Ela faz em tempo real os status do agente e os acessos às máquinas. Isso é em tempo real. O que ela vai diversificar? Ela vai diversificar entre patches e arquivos, né, o assessment, né, o próprio inventário dela mesma. O que acontece? A ferramenta ela tem um ciclo de comunicação para trazer essas informações para dentro da plataforma de 90 em 90 minutos. Então, de 90 em 90 minutos, detalhes de sistemas vão ser atualizados e detalhes de hardware vão ser atualizados. Mas, todo o tempo, você consegue fazer ou forçar esse scan. Então, você consegue vir aqui, eu quero fazer scan de
de inventário agora. Ele vai fazer o scan de inventário em tempo real, nesse exato momento ele está fazendo, ok? E o tempo real basicamente, você consegue fazer todas essas features aqui, ó. Por exemplo, eu quero formatar minha máquina. Eu consigo fazer uma formatação em tempo real. Eu consigo também ter acesso nela em tempo real. Então, um restart, um remote control, então eu consigo fazer um acesso remoto aqui diretamente nela. E o status dele, se ele está ligado ou não, é em tempo real também. Boa. E até um complemento para esse dinamismo do slot de 90 minutos, né, Arthur? O agente, nós sempre citamos ali do baixíssimo impacto, né, praticamente zero impacto ali que esse agente tem nas máquinas finais, né, de você não, poxa, estou com medo de instalar o agente aqui, essa coleta ali de forma instantânea, essa aplicação ali está me trazendo algum consumo excessivo de rede, alguma coisa nesse sentido. Então, o agente, ele consegue trabalhar dessa forma inteligente dentro desse slot de 90 minutos, para que ele garanta que o impacto realmente seja zero na máquina final do seu usuário, tá? Ele faz essas capturas ali, ele tem esses slots de captura, mas minimizando dessa forma os impactos ali, algum tipo de consumo excessivo de tráfego, ou que seja de hardware mesmo das máquinas, tá? Perfeito. Eu já estou mostrando. Show de bola. Tá chegando mais perguntas aqui, gente. Boa. Tá chegando mais perguntas aqui. Você quer mostrar mais alguma coisa, Arthur? Eu posso não. Pode ir para as perguntas. Eu estou mostrando aqui, enquanto isso o pessoal está vendo aqui, ó. Olha, eu estou com a pergunta do Márcio Olímpio aqui, que ele está compartilhando que ele está conhecendo a nossa solução hoje, e ele quer saber se o Endpoint Central também contempla um antivírus. Contempla, além das diversas features que a gente vai ter, que a gente falou muita feature de segurança, então, segurança de browser, ok, então a gente vai fazer também segurança de dispositivos, segurança de aplicação, segurança também que a gente vai ter em questão de nível de BitLocker também, a gente vai ter, e a gente tem um módulo que é o Malware Protection, né, as proteções contra malware. O que vai proporcionar esse módulo aqui? Ele vai catalogar para vocês os incidentes que foram causados. Ainda bem que nas minhas máquinas não trouxe incidente, né? Isso é bom. Mas ele vai ter aqui o módulo aqui que ele vai contemplar. Então eu consigo saber quais incidentes que teve dentro do parque, como que tá nos meus dispositivos. Eu tenho tanto o módulo de anti-ransomware habilitado dentro do meu parque, quanto o antivírus de última geração, né? Que ele vai trazer isso aqui. Aí, essa questão tanto do anti-ransomware quanto do NextGen, eu gosto sempre de citar também a forma inteligente que ele trabalha, né? Que é uma machine learning. Vamos lá, voltar à minha frase padrão de proatividade, de ele estudar comportamento, tá? Então, ele estuda comportamento tanto da proteção de malware quanto do antivírus ali, e a gente conseguir trabalhar anomalias, né? Qualquer coisa que fuja do comportamento seria uma anomalia, a gente conseguir trabalhar quarentena em cima disso. Voltando lá no que falamos no início, sobre o ataque recente aí, da parte do movimento lateral, né? Não adianta eu identificar, tem um painelzinho lá, identifiquei e agora eu vou tratar. Cara, se é uma anomalia, algum acesso a algum arquivo que está sendo criptografado de forma massiva, enfim, alguma anomalia dentro do meu ambiente, a gente já tratar isso dentro de uma quarentena, bloquear de acesso à rede, remediar e depois tratar e voltar isso para a rede, né? Exatamente, ele tem os métodos de quarentena automático, né? Então ele tem o método de quarentena automático, não só isso. O que ele vai ter? Ele vai ter a forma de você também ele fazer um backup da sua pasta, né? Então ele faz um backup da sua pasta que foi modificado desde o estado original até a modificação. Então é um carinha que ele vai ficar o tempo todo trabalhando ali. Então ele vai trabalhar junto com o IDR ali, ele é uma ferramenta de IDR, né? Então, ele vai fazer ele vai observar o seu parque e vai fazer os melhores. Aí, além dele remediar, né? Dele conseguir remediar ali da quarentena, evitar outros tipos de ataque, é você também minimizar o impacto. Você tem um backup ali, o seu arquivo foi infectado, você tem um backup para conseguir fazer um restore desse arquivo também. Muito bom. Chegou mais duas perguntas aqui. O Marcelo de Souza falou que não viu na nossa apresentação inicial se lá naquele slide que tem os nossos clientes tinha algum case de órgão público. Confesso que eu não me recordo se a gente aplicou algum órgão público ali, Marcelo, mas nós temos vários cases sim, viu? Aqui, mais recentes, nós temos a SP Tours, temos o TRE do Rio de Janeiro,
Os Temos a TCE. MGS, TCE. Agora, sobre ata de registro de preço, isso, confesso que não temos. Geralmente, a gente seguimos o protocolo convencional mesmo de licitação, enfim, aí fica a critério do parceiro fazer o estudo, tá? E aqui outra pergunta do Jonas. Jonas colocou assim, ó, pessoal. Boa tarde, pessoal. Como desinstalar softwares com versões obsoletas de forma eficaz? Tive dificuldades com a desinstalação via custom script ou desinstalação por comando. No Chrome, por exemplo, costuma ocorrer falha no script ou comando de desinstalação e não consigo ter uma visão mais detalhada relacionada ao erro. Perfeito. Tem vários métodos que a gente pode utilizar. O primeiro método é a atualização dele, né? Então a gente faz a atualização dele nativa dentro da plataforma. Então a gente pega o patch, aplica o patch e sobe a versão dele. A gente consegue fazer dessa forma. As aplicações também, deixando claro, né, que são também das aplicações. Exatamente. E também a gente tem métodos que a gente utiliza, que é, por exemplo, eu venho aqui dentro de um pacote, vou pegar o Chrome aqui, ó, dentro do pacote Chrome. Eu venho e faço o seguinte, eu venho aqui, dou um modify nele, e dentro desse carinha aqui, eu tenho pré-deployment. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer check de versão do arquivo. Então, eu vou checar o software, eu vou criar essa instalação para todos, eu vou checar esse software e eu vou checar o versionamento dele. Então, qual que é o versionamento dele? É menor, o nome do software é Chrome, você pode colocar Chrome, e aqui eu coloco aqui, ó, é abaixo da versão 1.5 ou afins, ele faz a própria desinstalação e ele inicia a desinstalação para você. E essa desinstalação, pelo que foi perguntado ali, né, geralmente ela é feita por command line também, né? A gente põe uma command line ali com /silent, geralmente. Nesse caso que o Arthur está mostrando, então, ele faz a checagem, verifica se tem uma versão anterior, se tiver, através da command line, ele desinstala e, posteriormente, instala uma nova versão, isso de forma automatizada já também, né? Lembrando, de todos os templates que a ferramenta tem, os comandos, né, de padrão de instalação silenciosa são direto pelo fabricante. Então, o fabricante da Google, no caso, né, ela disponibiliza esses comandos e a gente utiliza os comandos dela. Okay? Então, de forma mais segura, a gente consegue fazer essa desinstalação. Não só o check da versão, né? Então, a gente falou o seguinte, eu vou fazer o check da versão, se a versão tiver plena, eu vou fazer uma desinstalação. Aí ele consegue fazer a desinstalação do software também. Então, a gente vem aqui, para install softwares. Então, ele vai checar a versão e depois, se a versão estiver abaixo do esperado, ele vai fazer a desinstalação, aí ele tem todos os parâmetros aqui. Ok? Boa. Mais uma pergunta para a gente fechar? Posso passar? Isso, vamos lá. Vamos lá. O Márcio mandou mais uma pergunta aqui, perguntando se o módulo de antivírus, ele tem EDR. Ele tem IDR, sim. Para fazer a captura e estudar os processos, ele tem o IDR também. Ok? Show de bola. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu acho que chegamos ao fim. Pessoal, lembrando que qualquer dúvida aí que fique também, a gente está à disposição para marcar aí o Alisson, nós todos aí, uma demonstração personalizada, tá? Entender aí as demandas de vocês e tudo mais. Logo que a gente finalizar aqui, acredito que a gente no slide ali deixou o contato, o Alisson depois pode compartilhar ali também, né? Para que a gente fique à disposição aí para entender as demandas de vocês e indicar aí da melhor forma a resolução. Maravilha. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui até o final. Sei que é difícil parar para assistir um workshop desse no dia de uma semifinal de Mundial de Clubes entre PSG e Real Madrid. Então, para a galera que está aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos presentes ali no LinkedIn também, sempre compartilhando o dia a dia nosso aqui com as soluções Managed, compartilhando também alguns textos ali sobre dores que a gente vê no mercado e como que nós, do lado de cá, com a nossa equipe mega especializada, consegue apoiar vocês do outro lado também. E se houver algum desafio no que diz respeito à gestão e segurança de endpoints, conte com a CS Pro, fique à vontade para nos acionar. Estamos aqui de prontidão para poder atender vocês com a nossa equipe super qualificada. Combinado?
Boa. Fechou. Perfeito, Obrigado, pessoal. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.